A Europa sempre foi um sonho de consumo. Ruas de pedra, cafés charmosos, museus seculares e praias cinematográficas. Mas também sempre foi um sonho caro demais. Só que, e se a gente te dissesse que esse sonho tem um atalho? Que existe um lugar onde tudo isso é possível, mas por um custo de vida que realmente cabe no seu bolso? Pois é, esse lugar existe. E, para quem descobre, não tem mais volta. Aqui, o seu dinheiro vale o dobro, às vezes, o triplo. Tudo é mais barato, mais tranquilo e mais simples. E, no meio desse custo de vida acessível, você ainda encontra tradição, história e paisagens dignas de cartão postal antigo. Estamos falando de um país que tem praia no verão, montanha com neve no inverno, trilhas verdes na primavera, castelos medievais, ruínas romanas e, de quebra, uma vida onde o seu dinheiro rende de verdade. Se isso parece um sonho, é melhor começar a arrumar as malas. E o destino? Albânia. Hoje, o Belo Mundo vai te mostrar por que esse país escondido nos Balcãs virou o queridinho de mochileiros, nômades digitais e viajantes econômicos, e como ganhou fama de ser um dos países mais baratos da Europa. E talvez um dos mais surpreendentes também. Número 1. Localização e dados gerais. A Albânia é aquele país que quase ninguém coloca no roteiro. Não tem o hype da França, nem a badalação da vizinha Itália ou da Grécia, mas quem chega lá quase sempre se pergunta: como eu nunca pensei neste lugar antes? E, sinceramente, esse esquecimento só favorece quem descobre. O país fica no sudeste da Europa, na Península Balcânica, coladinho com a Grécia, Montenegro, Kosovo e Macedônia do Norte, e a um pulo de barco da Itália, do outro lado do Mar Adriático. Tem litoral de águas azuis no Mar Jônico, montanhas cobertas de neve no inverno, aldeias históricas que parecem ter parado no tempo e cidades cheias de vida. Mas o mais impressionante é a história e a cultura desse lugar. Escondida por décadas atrás da cortina de ferro do comunismo, a Albânia foi um dos países mais isolados da Europa durante todo o século XX. Enquanto o continente se abria para o turismo e para a modernidade, aqui o tempo parecia andar em outra velocidade. Culturalmente, é um país de maioria muçulmana, mas totalmente secular e miscigenado. Uma herança do Império Otomano misturada com influências ocidentais. A língua é única. O albanês não se parece com nenhuma outra da Europa. E a hospitalidade do povo marca qualquer visitante. Resumindo, a Albânia entrega muito mais do que promete. Tem praias que rivalizam com as da Grécia, montanhas que parecem ter saído dos Alpes suíços e cidades de pedra branquinha que parecem cenário de filme, só que sem as multidões de turistas. É um país autêntico, onde o antigo e o moderno convivem lado a lado, com uma naturalidade difícil de encontrar em outros lugares. E agora que você já sentiu o clima desse lugar, com seu passado peculiar, tradições únicas e paisagens que mudam a cada esquina, chegou a hora de entender o que deixa tudo ainda mais interessante: o custo de viver ou viajar por lá. Porque, sinceramente, é como descobrir um restaurante 5 estrelas com cardápio de padaria. Segundo relatórios europeus, o custo geral de bens e serviços na Albânia é cerca de 50% mais baixo que a média da União Europeia. Em setores como restaurantes e hospedagem, os preços estão entre os mais baixos do continente, apenas 42% da média europeia, segundo dados da Eurostat, o órgão oficial de estatísticas da União Europeia. Número 2. Comida boa e barata. Vamos começar pelo que todo mundo ama: comida. A culinária albanesa é uma mistura deliciosa de influências gregas, turcas e italianas. Você encontra salada grega com queijo fresco, köfte assado, pizzas e massas. E, claro, pratos típicos como o börek, uma torta folhada recheada que é prima do börek turco, ou o tave kozi, um cordeiro assado no iogurte, tradicional, cremoso e cheio de sabor. Só que aqui, comer bem não significa estourar o orçamento.
Para se ter uma ideia, um almoço para 2 pessoas, sem bebida, que você pagaria quase 80 euros em Paris ou mais de 70 euros em Roma, algo entre 430 a 470 reais. Na Albânia, sai por bem menos. Você senta num restaurante, pede uma entrada, prato principal, uma bebida e paga por volta de 30 euros, ou seja, cerca de 170 reais. E não estamos falando de fast food. É comida caseira, feita com calma, bem servida, temperada com alma. No supermercado, os preços seguem a mesma lógica. 1 litro de leite custa cerca de 1 euro, meio quilo de pão sai por 50 centavos, e 1 quilo de tomate custa menos de 75 centavos de euro. Enquanto isso, em Paris ou Madrid, 1 quilo de filé de frango passa dos 12 euros. Em Tirana, você paga 6 euros, metade do preço, com a mesma qualidade. As frutas também são baratíssimas. Maçã, laranja, banana, tudo por menos de 1,50 euro o quilo, ou cerca de 7 a 8 reais. Se a gente somar tudo isso, tomate, leite, pão, queijo e frango, esse carrinho completo fica por aproximadamente 22 euros, ou cerca de 110 reais. Agora imagina comprar exatamente as mesmas coisas em Paris. Lá, esse mesmo carrinho ultrapassa os 55 euros, o que dá mais de 280 reais. E se você tentar fazer a mesma compra na Suíça, o susto é maior ainda. Em Zurique, o carrinho com os mesmos produtos básicos ultrapassa os 120 euros, ou seja, mais de 600 reais. É o tipo de conta que faz qualquer um repensar o destino da próxima viagem. E esse não é o único atrativo. Número 3. Moradia. Se tem um item que pesa no bolso de qualquer viajante ou morador, é o aluguel. E é aqui que a Albânia mostra mais uma vez por que é considerada o país mais barato da Europa. Em Tirana, a capital, os preços dos aluguéis são tão baixos em comparação com outras cidades europeias que chega a parecer erro de digitação. Para quem sonha em passar uma temporada por lá, seja estudando, trabalhando remotamente ou curtindo a vida como aposentado, o custo da moradia é um dos mais baixos da Europa. Em Tirana, a capital, um apartamento de um quarto mobiliado no centro da cidade sai por cerca de 700 euros por mês, o equivalente a 3.900 reais. Se você escolher bairros mais afastados ou cidades menores como Shkodër ou Vlorë, esse valor cai para cerca de 500 euros, ou menos de 2.800 reais. E não estamos falando de cafofos antigos. É comum encontrar apartamentos com móveis modernos, cozinha equipada, internet veloz e até varanda com vista para as montanhas ou para o mar. Agora, compara isso com outras cidades da Europa. Em Paris, na capital francesa, e em Milão, na Itália, esse mesmo apartamento custa em torno de 1.400 euros por mês, algo perto de 8.000 reais. Em Zurique, na Suíça, o valor pode chegar a 2.000 euros, o que significa quase 13.000 reais por mês para morar sozinho no centro. Ou seja, morar em Tirana pode sair por menos da metade do que em Paris ou Milão e chega a ser 5 vezes mais barato que em Zurique. Mais do que economizar, você ainda vive com segurança e uma bela vista das janelas. E o melhor, sem abrir mão da qualidade de vida. Número 4. Transporte. Se tem um gasto que costuma pesar no fim do mês, é transporte. Mas na Albânia, ele quase desaparece das preocupações. O país é pequeno. Atravessá-lo de norte a sul leva no máximo 7 horas de carro, e o transporte público é simples, funcional e surpreendentemente barato. Em Tirana, por exemplo, uma passagem de ônibus custa 40 lek, o equivalente a 41 centavos de euro, ou cerca de R$ 2,20. Agora compara isso com cidades como Paris, Milão ou Madrid, onde o mesmo bilhete sai por R$ 2,50, o que dá cerca de R$ 13,50. Já o passe mensal ilimitado, que na Albânia custa cerca de 16 euros, ou aproximadamente R$ 86 reais, nessas capitais ultrapassa facilmente os 88 euros, ou seja,
mais de R$ 470 por mês só de transporte urbano. Se a ideia for se deslocar entre cidades, a Albânia tem uma rede de ônibus e vans chamadas furgon, que ligam praticamente todas as cidades. Uma viagem de 2 horas, como de Tirana até Berat, custa cerca de €4,50, o que dá em torno de R$ 24. Até os trajetos mais longos, como Tirana a Saranda, lá na Riviera Albanesa, saem por €10 no máximo, ou R$ 54. E tudo funciona, mesmo sem rodoviária formal. Muita gente pega o ônibus na calçada e sempre tem um albanês pronto para ajudar. Quer mais liberdade? Alugar um carro na Albânia também cabe no bolso. Dá para encontrar modelos econômicos por 20 a 30 euros por dia, o que dá entre R$ 108 e R$ 160, dependendo da época. Só precisa estar preparado. Nas estradas de montanha, o estilo de direção é puro Balcãs selvagens. Curvas fechadas, ladeiras e paisagens de tirar o fôlego. Em resumo, o transporte na Albânia é barato, prático, rende boas histórias e, principalmente, não quebra o cofrinho. Número 5. Praia e hospedagem. Quando o assunto é pôr o pé na areia, a Albânia brilha ainda mais. Na Riviera Albanesa, é possível encontrar hotéis 3 estrelas por cerca de R$ 530 a R$ 580 a diária. Já nas hospedagens, 4 estrelas saem, em média, por R$ 650 a R$ 750 por noite. Tudo isso à beira-mar, com aquele visual azul turquesa do Mar Jônico que não deve absolutamente nada a nenhuma praia badalada da Europa. Agora compara com o resto. Na Riviera Francesa, hotéis simples começam na faixa dos R$ 600, mas em cidades como Nice, Cannes ou Saint-Tropez, uma diária em hotel confortável pode ultrapassar os R$ 3.500, especialmente no verão. Na Grécia, destinos como Santorini e Mykonos são ainda mais salgados. Hotéis 4 estrelas custam, em média, entre 700 e 1.100 euros por noite, o que dá algo em torno de 4.000 a 6.000 reais. E até albergues ou pousadas simples nesses lugares não saem por menos de 150 euros, ou quase 900 reais por uma cama básica. Na Itália, a história se repete. Cidades da costa amalfitana, como Positano ou Sorrento, também cobram alto. Uma diária em hotel mediano dificilmente sai por menos de R$ 1.500. E o mais irônico, o mar é exatamente o mesmo. A Riviera Albanesa está colada na fronteira com a Grécia, banhada pelas mesmas águas cristalinas do Mar Jônico, com paisagens paradisíacas, culinária mediterrânea e aquela atmosfera de verão europeu que todo mundo sonha. A única diferença é o preço. Ou seja, se você está buscando aquele visual cinematográfico da Europa, com sol, mar e tranquilidade, mas sem falir no processo, a Albânia entrega tudo isso, com sobra. Número 6. Lazer e entretenimento. Até na hora de se divertir, a Albânia surpreende. E não só pelo custo baixo, mas pelo tanto que se consegue fazer com pouco. Quer um programa básico? Um ingresso de cinema em Tirana custa cerca de 500 lek, o equivalente a R$ 30. E não estamos falando de sala caindo aos pedaços. É cinema moderno, com ar-condicionado, som potente e poltrona confortável. Agora, compare com Paris ou Milão, onde essa mesma sessão sai por pelo menos 15 euros, ou seja, mais de R$ 80. E em Zurique, o preço dobra. Uma entrada comum pode passar facilmente dos 30 francos suíços, chegando a R$ 190 por uma simples ida ao cinema. Prefere balada? A vida noturna de Tirana é agitada, jovem e acessível. O bairro do Biloco, que antes era exclusivo da elite comunista, hoje é o reduto mais descolado da cidade. E lá você bebe e dança a noite toda gastando pouco. Uma cerveja local sai por volta de 300 lek, cerca de R$ 18. Um gin tônica bem servido custa 500 lek, uns R$ 30. Em outras cidades europeias,
os mesmos drinks podem sair por 40 a 50 reais, no mínimo. E o mais curioso, muitas festas em Tirana nem cobram entrada. E quando cobram, é coisa de no máximo 60 reais. Em Zurique, só a entrada de uma balada pode custar o triplo. E a programação cultural tem de sobra. Visitar o Bunkert 2, um antigo bunker comunista transformado em museu de arte e história, custa 500 lek, ou 30 reais. Já na França ou Itália, museus com o mesmo nível de estrutura e acervo cobram 15 a 20 euros, ou seja, entre 80 e 110 reais. E dá para incluir até a academia na conta. Uma mensalidade em academia moderna em Tirana sai por volta de 3.000 lek, cerca de 180 reais. Em grandes metrópoles europeias, esse valor chega fácil aos 400 reais ou mais. Na prática, aquilo que seria luxo na França, Espanha ou Suíça, como sair para jantar, tomar um bom vinho, visitar museus, frequentar festas e manter uma rotina saudável, vira cotidiano na Albânia. Com um salário modesto, é possível manter um estilo de vida confortável, com acesso à cultura, lazer e qualidade de vida, sem precisar fazer malabarismo no fim do mês. E agora, você deve estar se perguntando: mas como assim tudo é tão barato? Onde está o truque? Bom, não tem truque. Tem motivos econômicos e históricos. Número 7. Por que tudo é tão barato? A primeira explicação está nos salários. Na Albânia, o salário líquido médio é de aproximadamente 680 euros por mês, o que dá algo em torno de 3.900 reais. Já em Paris, essa média ultrapassa 3.050 euros, ou cerca de 17.500 reais. Ou seja, se o custo de vida em Tirana fosse parecido com o da capital francesa, os próprios albaneses não conseguiriam sobreviver. Os preços acompanham a realidade local, e por isso, moradia, transporte, alimentação e lazer são muito mais acessíveis. Outro fator importante: a Albânia não usa o euro. A moeda oficial é o lek, que tem valor mais baixo e é controlada internamente. Isso permite manter preços competitivos para turistas e evitar a inflação típica de países da zona do euro. Restaurantes e hotéis no país operam com 40% da média de preços da União Europeia, e isso é ótimo para quem vem de fora. Além disso, o turismo em massa ainda é limitado. A Albânia passou décadas fora do radar. Isso ajuda a manter os preços baixos, já que ainda não existe a inflação de destinos lotados como Santorini ou Dubrovnik. E por fim, há um fenômeno social: a emigração em massa. Desde os anos 90, milhões de albaneses emigraram para países como Itália, Alemanha e Estados Unidos. A população diminuiu, o mercado interno encolheu e os preços acabaram ficando estáveis, ou até caindo, por pura falta de demanda. Em vilarejos, sobra casa para alugar, sobra táxi na praça. E como a natalidade é baixa, o país está envelhecendo rápido, com pouca competição por serviços. No fim das contas, a vida na Albânia é barata porque precisa ser. Para quem vive com um salário local, é o mínimo para equilibrar o mês. Mas para quem vem de fora, é a chance de ter uma vida confortável por uma fração do preço. Número 8. Desafios e dificuldades. Nem tudo é perfeito, claro. Viver ou viajar pela Albânia tem seus perrengues. A começar pela burocracia, a transição do comunismo nos anos 90 foi caótica e muitos processos ainda seguem no papel, com carimbos e filas. Resolver coisas simples pode virar novela. A infraestrutura fora das grandes cidades também deixa a desejar. Tirana tem hospitais, internet boa, shoppings. Mas basta sair um pouco e você encontra estradas esburacadas, transporte público quase inexistente e vilarejos sem saneamento. O sistema ferroviário praticamente não funciona mais. Corrupção é outro ponto sensível. A Albânia tem avançado para entrar na União Europeia, mas ainda enfrenta denúncias de suborno e favorecimentos políticos. Isso atrasa investimentos e desanima quem quer empreender por lá. Há ainda questões sociais,
Com a fuga de cérebros, faltam profissionais em áreas como saúde e educação, especialmente no interior. E o machismo tradicional persiste, principalmente em regiões conservadoras. Mesmo assim, o custo de vida baixo compensa para quem vem de fora. Você vive bem gastando pouco. E por hoje, ficamos por aqui. Agora eu te pergunto, você trocaria o Brasil por uma vida nos Balcãs? Conta pra gente nos comentários. Se curtiu esse passeio por um dos destinos mais baratos da Europa, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. No próximo vídeo, a gente te leva para mais um canto surpreendente deste nosso belo mundo. Até lá!